participa com a gente. E você que já está conosco aí no YouTube, aproveita e dá o like aí, porque é tão fácil e nos ajuda tanto que vocês não têm ideia. Não vou nem ficar com essa de bom dia, amiguinhos, porque não tem bom dia, né, pra essa análise do que a gente viu ontem na Vila Belmiro. Eu já de antemão tô te pedindo desculpa, viu, meu mestre? Quem? Eu estou te pedindo desculpa. Mas quem? Eu, Everton, estou pedindo desculpa a você, Thiago Fernandes. É, porque quem tá no rádio não sabe, né? Você tem razão. É, porque você tinha razão. Diga, meu rei. Não, eu confesso que me enganei, mas só não erra quem não arrisca. Eu me enganei com o Atlético do Campeonato Mineiro, aquela organização toda e tal. O Atlético contra o Grêmio me enganou. E você tinha razão em outro ponto que eu briguei muito com você. Qual ponto? A defesa do Atlético, embora eu reconheça a qualidade do Lianco, mas o Lianco joga para marcar o adversário e marcar o Júnior Alonso. A defesa arame liso total. Aliás, o time sem bola, absoluto arame liso, e foi um vexame o que aconteceu na Vila Belmiro ontem. Aquilo ali foi o puro suco da apatia e isso me preocupa. E eu tô achando que a realidade é essa realidade que a gente viu ontem. Vamos lá, vamos por partes. Você quer começar por essa parte da defesa ou quer só falar sobre crise? Vamos começar sobre uma crise? É uma crise. Crise técnica, eu também tô com você. É uma crise técnica. O Cuca falou ontem que não é crise ainda. Não, o Cuca falou o seguinte: se não ganhar logo, entra em crise. Não. O Atlético, tecnicamente, já está em crise. É simplesmente o pior início do Atlético no Campeonato Brasileiro com 20 clubes. A primeira vez que o Atlético participa com 20 clubes é em 2007. De lá para cá, esse é o pior início do Atlético, pegando o recorte de 4 rodadas. Elton, mas 4 rodadas é pouco. 4 rodadas já mostra a diferença e já dá distanciamento do grupo principal. Hoje o Flamengo, que é o líder do campeonato, tem 10 pontos. 10 pontos com os mesmos 4 jogos. O Atlético, então, está 8 pontos de distância. Isso são 3 rodadas cheias. Isso. 3 rodadas cheias. Você vencendo e seus adversários não conseguindo os 3 pontos. Então isso já dá distância dentro do campeonato. Então o Atlético vai ter que, sim, fazer um campeonato de recuperação. É um campeonato de recuperação. É uma vergonha o que o Atlético tem apresentado nesses primeiros jogos. Mas o jogo contra o Grêmio criou. Mas o jogo contra o São Paulo. Mas pontuação do Atlético é crítica. O Atlético não pode ter uma sequência de 2 jogos muito ruins. O Atlético teve o jogo contra o Vitória, que deixou muita gente assustada, e depois vem esse jogo contra o Santos. Principalmente o primeiro tempo é vergonhoso o que o Atlético não apresentou. Um time que se abateu logo quando tomou o primeiro gol. Tomou o primeiro gol, o Atlético tomou um baque que parecia time juvenil. E olha que o Santos não amassava o Atlético. Não, o Santos se deu a luz de controlar. O Santos não amassava o Atlético. O Santos não era aquele time que te colocava medo. E o Atlético virou um gatinho perante o Santos. Frágil, muito frágil. E uma outra coisa, eu não vou estender não, porque tem muita coisa para falar. Outro ponto que você chamou a atenção sobre a defesa, aí vai parecer assim, o Elton tá colocando que o menino é a solução. Não, eu não tô colocando que o menino é a solução. O Atlético, ele vinha de vários jogos em sequência, tendo o Alan Franco e o menino como titulares. E essa dupla, o último jogo deles como titulares, foi o jogo diante do São Paulo, o empate em 0-0. Empate em 0-0. Com a defesa tomando sustos nos primeiros minutos, mas o Alan Franco machuca, justamente no jogo contra o Iquique, o Alan Franco machuca. E naquele jogo contra o Iquique, é o primeiro jogo que o menino vai pro banco. E aí, então, no jogo contra o São Paulo, é o fim do menino e Alan Franco fazendo a frente da zaga. Aí cai muito na questão que você está falando. O Júnior Alonso tá mal, a defesa tá mal, é só o Lianco marcando os outros jogadores e ainda tendo que marcar o Alonso. Beleza, você dizer isso. Mas vamos pensar o seguinte, quando a gente falava do encaixe do Atlético, ele passava muito por quem estava à frente da defesa do Atlético.
E à frente da defesa do Atlético era o Alan Franco e o menino. Eu não entendi até agora, o Rubens ser a solução para os problemas do Atlético no setor de marcação à frente da zaga, sendo que o Rubens reclamou o tempo todo que antes ele não era utilizado na função dele. E no ano que vem a possibilidade dele jogar como meia à frente, ele volta 2 passinhos para trás e se torna volante, e ontem ainda retornou à função dele. Então eu vejo, o Atlético tem vários problemas nesse início de campeonato, mas um deles passa diretamente pelas escolhas no meio-campo. Para mim, mais uma vez, o Cuca erra em manter essa ideia fixa na cabeça de que no jogo de ontem, o Atlético passando por essa turbulência, o ideal era colocar mais uma vez o Rubens como volante à frente da defesa para dar tanto espaço como vem dado. Por que nós ontem nos palpites aqui, eu, você e Thiago fomos com derrota do Atlético? Nós 3 fomos. E eu cravei, né? Você cravou, né? Eu Você falou cravei. 2-0. 2-0, é verdade. cravei. Eu falei 2-1, você falou lá na TV que eu falei. Na TV eu também mudei pra 1-1 na TV, mas eu falei 1-0 pro Santos aqui. O Valu foi de empate aqui ontem, né, Valu? Isso, 1-1. Então, a gente já tinha uma expectativa ruim do Atlético. E um dia desse eu disse lá na televisão, eu gosto muito do Rubens, mas não que eu ache o Rubens um craque, não é isso. Eu gosto do futebol do Rubens, mas que o Rubens, como titular nesse time, dizia muito sobre o elenco. Falei isso lá na televisão. E reafirmo. Quando você tem o Rubens e o coloca de titular, diz muito sobre o elenco. Quando a gente olha pro meio campo... Não. Eu acho que você pode ter um bom elenco e ter o Rubens como titular. O ponto o Rubens jogando fora de posição do jeito que ele tá jogando, aí sim, Thiago, aí atesta contra o elenco. Thiago, o Rubens é um coringa, enquanto... Eu tô com o Thiago. Tá? Quando o Rubens já atua de primeiro, de meia segundo, pela esquerda, já atua de lateral e já atua de zagueiro. Para pensar zagueiro. aqui. Então, quando você tem um jogador... como o Rubens, que tem lá suas limitações, um jogador muito aguerrido, etc e tal. Quando esse cara passa a ser a solução dos seus problems, diz muito sobre o elenco. Mas eu acho que você tá pegando pesado. Não, nem pesado com o jogador, não, pegando pesado com o elenco. Mas aí você acaba pegando pesado com o jogador indiretamente. Não, absolutamente. Eu acho que você tá pegando um pouco pesado. Não, eu gosto, mas quando ele se torna titular, diz muito sobre o elenco pra mim. Ele pode ser titular. Teve um período com o Filipão que a gente solicitou o Rubens de titular e o Atlético tinha um elenco até melhor que esse. Quando ele vira a solução dos problemas. Mas como meio-campista, né, Thiago? Como meio-campista. Quando ele vira a solução dos problemas de um setor que tem o primeiro volante... Calma, o primeiro volante é improvisado. Aí nós concordamos. O primeiro volante esse é improvisado. Então, aí, quando você não tem esse primeiro volante, você olha pro elenco, quem que você enxerga? Acaba sendo o Rubens. É que você joga, às vezes, você põe o Fausto Vera ali, que nem entrando no time estava, porque nos treinos não estava respondendo. Só que aí ele começa a jogar por necessidade. Aí você pega o Rubens, põe de zagueiro. Eu entendo o contexto de ter usado como zagueiro, tá? Se o adversário não ataca, você põe ele ali, protege o lado esquerdo, um cara mais rápido e tal, beleza, eu entendo o contexto. Só que você usa ele como volante, aliás, como coringa, porque você não tem soluções no elenco. Exatamente. Você não tem soluções no elenco. Mas se você usá-lo como volante, zagueiro, aí eu concordo, que atesta contra o elenco. Mas usá-lo na dele como titular, não vejo problema. Eu também não. Não vejo problema algum. Acho até que ele é bastante. Então você acha que ele tem bola para ser titular? Se ele conquistar o espaço dele em campo, ok. Mas na dele, onde ele brigou para jogar, na dele. Você lembra de 2023, na reta final da temporada? A gente pedia o Rubens ali pela esquerda para que o Arana tivesse alguém para jogar ao lado dele. Mas peraí, eu não tô dizendo que ele não possa jogar. Mas aí você tá pedindo na vaga do Arana. Não. Ele fazia a dobra. Fazia a dobra com o Arana. A gente pedia isso. A gente falava, tinha que ser o Rubens. Porque faltava, porque a necessidade do elenco que gerava isso. Esse elenco era bom. Porque a necessidade gerava isso. Esse elenco ainda não tinha o Scarpa, mas já tinha o Zarate. Já tinha bons jogadores à disposição. Mas o Zarate que não entregava, porque a sequência de contusões, um jogo não conseguia marcar. Eu acho que na dele, jogar, beleza. Não há nenhum desrespeito com o Rubens, não, pelo amor de Deus. Não achar que eu tô pegando o Rubens. Mas tô achando que você tá pegando no pé dele à toa. Não. Eu gosto, eu acho que ele tem lugar no elenco, mas quando o Rubens passa a ser um titular,
E vocês pedem, diz muito sobre o elenco. Sabe que tá, mas não é que ele é ruim, não. Tá aparecendo a era Dunga de 90. Não, nada a ver. Aqui. Tá aparecendo isso. O pessoal fala, o Dunga de titular não dá, o Dunga de titular não dá. Em 94 ele foi campeão mundial. Meu medo é que as pessoas entendessem como você entendeu. Mas eu juro que você tá entendendo assim também? Vamos lá. A pergunta é, o Rubens melhora a cabeça de área do Atlético? Não. Então pronto, gente. Mas então, aí que a discussão... razão. Não. Eu te disse, estou falando cabeça de área, cabeça de área, ele melhora? Não. Ele melhora a lateral esquerda? Hoje melhora, que o Arana hoje tá jogando. Não, o Arana tá mas eu confundido. Eu não quero e ele não quer lá, cara. Ele não quer tá lá. Ele quer onde? Ele quer jogar no meio campo. No meio campo ofensivo. E por que ele seria meio campo no seu time como titular? Porque você não tem opções, gente. Eu tô querendo te dizer. Mas hoje ele nem seria titular do meu time. Então tudo bem. É isso que o Thiago tá falando. Mas a gente não pode carimbar. Você mordeu a isca, certinho. Do jeito que o Cuca joga, tem opções sim. Hoje o Coelho joga na possível do Rubens, onde o Rubens gostaria de jogar. Ele jogaria na dele. Então, não. Quem pediu o Rubens na do Coelho aqui um dia desse? Você? Fui eu. Que pediu. Fui eu. Foi ontem, anteontem. Eu também fui. Eu teria entrado Saca o Coelho e coloca o. Foi pra esse jogo. Foi específico pra esse jogo. A gente pediu pra. Povoar. Isso. Desculpa, obrigado. Usar o mesmo povoar o meio-campo. Povoar o meio-campo. Assim, bom dia para os amigos novamente, bom dia a quem nos assiste. Eu acho que o Atlético tem problemas, sim, de elenco, visíveis. Mas eu não vejo, eu vejo como um momento de oscilação, diferente do Everton Guimarães. Eu não acho que o Atlético seja isso aí. Na quarta rodada, é claro que é um início muito ruim, não é o início esperado para o Atlético. Talvez se, mesmo que com esse atual cenário, se o Atlético tivesse vencido o jogo contra o Grêmio, de repente empatado contra o São Paulo, empatado contra o Santos, não é dizer que seria bom, mas é muito ruim esse início do Atlético, que tem problemas no seu elenco, tem problemas de lesões, mas eu quero chamar a atenção um pouco para o técnico Cuca. Eu acho que o Cuca precisa de falar um pouco mais de futebol nas suas coletivas, explicar algumas questões, não para mim, tá? Explicar algumas decisões para o torcedor atleticano. Exemplo, ele, aliás, ontem, né, na curtíssima coletiva de 5 minutos e 24 segundos. Tão ruim quanto o jogo. Ele falou, eu separei algumas partes. Ele diz, não foi fácil, né, porque foi praticamente na velocidade 1,5. Ele falando que desse escanteio saiu o gol e que precisava que o meio jogasse. Ora, Cuca, ele tem que explicar um pouco como é que o meio-campo dele vai jogar primeiro. Sem nenhuma explicação até aqui, é onde eu digo que ele precisa de falar de futebol. Não, eu tirei o menino do time por uma questão de controle de carga, porque o menino já tem 17 jogos dos 20 que nós realizamos. Eu tirei o menino do time por observar uma necessidade de característica do time diferente. Eu tirei o menino do time porque não pode ele simplesmente falar que o meio-campo deveria jogar quando ele escala o Fausto Vera, que fez o seu 4º jogo, e o Rubens numa função que não é a função que o Rubens vinha jogando melhor no Atlético desde então. Então como é que ele vai querer que o meio-campo dele jogue se com as peças que ele tem, repito, e todas as limitações, ele foi o responsável por desconfigurar a formação de meio-campo. Ele precisa de falar um pouco mais disso, porque tomou essa medida. Depois ele diz o seguinte, ele cita do Tiquinho Soares fazendo pivô, aliás, né, para jogar da forma que o Atlético tem jogado, o Cuca não poderia ter desfeito do Daverson nos 2 últimos jogos. O Santos, que tem o Tiquinho Soares, cruzou 7 bolas. O Atlético, que não tem um jogador de referência por opção do técnico e tem que respeitar a maneira que ele quer escalar e colocar o Atlético para jogar, levantou 20 bolas na área. Ele falou que o adversário, ele fala que no segundo tempo foi melhor, não vi dessa forma. O Santos resolveu o jogo para mim em 30 minutos e no segundo tempo, entendendo as suas limitações e respeitando o Atlético, esperou o Atlético. É claro que ele... Natural, né, Valor? Eu acho que é natural. Eu não vejo assim, tá, pessoal? Essa melhora. Então eu acho que é um pouco disso que o Cuca tem que falar a respeito. Eu sei as limitações do elenco, mas eu não acho que o Atlético, diferente do HG, seja isso aí, é isso aí. Talvez ele precise de dar um passo atrás, retirar um jogador
de ataque, reforçar. Vamos ver voltar o menino ao lado do Fausto Vera, assim, só pra ver o que acontece. De repente, mas eu temo que o Atlético seja isso aí, cara. Eu também temo. Eu temo que o Atlético seja isso aí. Eu não consigo vislumbrar outra coisa diferente. Eu tenho, pra mim, eu tenho certeza que o Atlético não é isso deste momento. Eu também acho que o Atlético não é isso que vimos contra o Vitória. Pra mim, é uma oscilação, né? Contra o Vitória. Ele falou, só mais uma coisa que eu discordo dele, né? Ele falou que em todos os jogos fomos relativamente bem. Não foi. O Atlético não foi bem contra o Vitória, mas eu não falei que foi uma tragédia. Eu falei, foi mal. Eu falei contra o Vitória, foi mal, mas teve como. Ontem foi muito ruim mesmo o Atlético pra mim. Desorganizado. Você pega o lance do segundo gol, é gente correndo pra trás, é espaço assim pra ser atacado pelos jogadores do Santos. Então são algumas coisas que pra mim o Cuca tem que explicar. E só pra finalizar, é um momento péssimo da instituição Atlético em termos de campeonatos. Em termos de campeonato brasileiro. Eu fiz uma lista desde o jogo contra o Palmeiras no ano passado, quando o Atlético foi derrotado no dia 28 de setembro por 2-1. São 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Claro, o recorte pega esses 4 jogos já do Campeonato Brasileiro 2025. O Atlético venceu 2 jogos. Lembrando que um desses jogos foi exatamente o jogo contra o Atlético Paranaense, que se tornou um jogo de permanência na elite principal. 8 derrotas e 7 empates. Repito, pessoal, isso é um recorte para falar do Atlético, como tem ficado devendo, apesar de chegar na final da Copa do Brasil e Libertadores, em termos de Campeonato Brasileiro. Eu quero falar sobre postura que me incomoda muito, postura apática, poder de reação, adversários, qualidade dos adversários dos 4 primeiros jogos. Nós vamos falar de tudo isso daqui a pouco, mas agora eu preciso falar para você que comprou um carro, independentemente do valor, comprou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, e aí você financia, mas nunca parou para fazer conta. O que você deu de entrada, se é que deu, o valor da parcela vezes o número de parcelas, e aí quando você vai fazer essa conta, você toma um susto. Porque você parece que está pagando 2 carros, 2 motos, 2 vans, 2 caminhões, 2 ônibus. Dá pra gente resolver isso? Dá. Como? Fazendo uma consulta para identificar se você pagou ou está pagando juros abusivos. Porque se nós, da Solução Consultoria, identificarmos juros abusivos embutidos num contrato que já pagou, tendo quitado ou não, ou que está pagando, você que está aí pode receber de volta até 80% que pagou de forma indevida ou que está pagando. E aí, se receber o dinheiro de volta num contrato em vigência, você pode reduzir o valor de parcela, até quitar o financiamento. E se estão ligando para você falando de busca e apreensão, não entrega, fala com a Solução Consultoria. Solução Consultoria 99695-3077. Solução Consultoria 99695-3077. 99695-3077. Vamos ouvir o Hulk aí, falando sobre o desempenho do Atlético no jogo contra o Santos. E isso... valorizando muito o trabalho do Breno Galante, que é nosso, é aqui da Band, tá no canal dele, as entrevistas na íntegra. Então peço para que você preste atenção aí na resposta do Hulk. Difícil, né? Os 3 primeiros jogos, fizemos 3 grandes jogos, infelizmente não ganhamos. Hoje foi diferente, não conseguimos jogar bem. Não merecíamos sair daqui com nenhum ponto conquistado, até porque não fizemos por onde. Até começamos bem o jogo, depois a gente descontrolou ali um pouco. Coisas que a gente tem que consertar. O professor Cuca nos dá liberdade para que a gente se cobre ali dentro de campo, para que a gente se entenda dentro de campo. Então, temos que melhorar essa comunicação para que a gente possa errar menos a nível coletivo, porque quando você erra menos coletivo, individual, ele acaba te valorizando mais. Eu acho que falta isso. E é isso, não baixar a cabeça, é saber da responsabilidade que temos de defender essa camisa, é saber da cobrança que vamos ter. E é isso, jogar no Galo é isso, cara. Se não ganhar, tu vai ser cobrado. A gente sabe que estamos sendo cobrados e não é por menos. Precisamos ganhar. E espero que, se Deus quiser, já começamos a ganhar agora no próximo jogo em casa. Não, cara, cobrança do Cuca é natural. Qualquer treinador vai cobrar quando o resultado não vem. É o primeiro a cobrar, é o nosso treinador. Quanto à questão de perder o fôlego, eu vou discordar do que você falou, até porque se você for olhar os números, até então éramos o time que mais criava, era um dos times que mais corria. E hoje foi diferente, hoje fizemos um jogo atípico, hoje não conseguimos ter o controle do jogo. No segundo tempo tivemos, mas acredito que foi um pouco mais passivo, né? Não criamos tanto como nos outros jogos.
Mas é isso, não é questão de não ter fôlego, é questão de ter a confiança que a gente tem de sim, que temos um bom elenco, que temos um bom grupo, que temos um bom treinador, temos boas ideias e ter essa confiança, essa convicção e continuar trabalhando, ter perseverança, porque futebol é isso, cara. Tem hora que tu vai ter umas sequências ruins, o que não pode é tu se abater. Tem que levantar a cabeça, tem que procurar trabalhar já e pensar já no próximo jogo para voltar a ganhar. A grande vantagem é que jogos quarta e domingo, né? Fica muito próximo. Ou de se afundar de vez na crise ou de dar uma respirada. O Hulk tá muito mal no Campeonato Brasileiro, em nenhum jogo ele foi aquele Hulk que se espera, aquele cara que é acima da média e que vai pro jogo que você espera algo nem dele. Nem o Atlético foi, em algum momento, o time que a gente esperava. Contra o Grêmio foi, né? Que perdeu o jogo. Acho que tem sido, que não, isso, contra o Grêmio jogou muito melhor, Thiago. Segue não. Contra o Grêmio jogou muito melhor e perdeu o jogo. O problema do Vitória pra cá. O problema é que veio numa sequência de queda de rendimento. Contra o Grêmio, e a situação é mais grave, porque contra o Grêmio você joga muito bem, melhor do que o adversário, e perde o jogo. Gente, o Grêmio, quando a gente começou a palpitar aqui, antes da bola rolar, nós colocamos o Grêmio contra o rebaixamento. Sim. Porque o Grêmio é muito ruim. Aí o Atlético perdeu. Aí depois, na sequência, o Atlético faz um jogo contra o São Paulo. De um primeiro tempo que poderia ter tomado uns 2 gols ali e perder pro São Paulo, muito desfalcado seus principais jogadores, e fez um segundo tempo bom. Tá ok contra o São Paulo segundo tempo bom. Depois ele foi jogar contra o Vitória. Aí azedou a garrafa. Fez um jogo ruim. Então, de um jogo bom para meio jogo bom, para um jogo ruim, para 2 jogos ruins. Só que tem um detalhe, tava falando aqui enquanto o Hulk falava. Dos 4 adversários que o Atlético pegou, 3 vão lutar contra o rebaixamento. Grêmio, Santos e Vitória é da tabela para baixo. O São Paulo eu faço ressalvas. A segunda parte da tabela, né? Do 11º até o 20º. Eu acho que Grêmio, o Vitória, o próprio Carpini disse ontem, colocar assim, do 11º fica mais fácil. Do 11º pro 20º. O Santos é contra o rebaixamento também. Você pode ter certeza. O time do Santos é muito ruim, muito ruim. Aliás, Roleiser, hein? Não virou, né? Não, eu achei que ele entrou bem no jogo. Eu também achei. Lá não virou ainda. Mas tem paciência. Eu acho que tem lenha ali pra que chama o venezuelano que entrou ontem? Como é que chama o venezuelano? Deu chute pra cima lá no final? Não, que jogou o jogo inteiro. O venezuelano é o que jogou de lateral, que é da seleção venezuelana. Escobar? Não. Então não é aquele barbudinho que entrou no final. Como é o nome dele? Me fugiu completamente. O Rincon que entrou ontem, não? É o Rincon que entrou. Tomás Rincon. Tomás Rincon. Ele é venezuelano também. Venezuelano também. Ele, por exemplo, tem torcedor do Santos que pede ele no time. O Roleiser, por exemplo, ainda não foi titular lá e tal, mas o time do Santos é ruim. O Vitória, o próprio Carpini disse ontem que é contra o rebaixamento mesmo, que é isso aí, você pode enxergar de 2 maneiras. Né? Fala que vou lutar contra o rebaixamento, o que eu conseguir acima disso, eu saio bem da história. Dele tá certo. Mas eu também acho que tá. E o Grêmio é contra o rebaixamento. Então eu faço uma ressalva no São Paulo. Eu acho que isso é grave. Contra o rebaixamento. E isso, do jeito que tá, não dá. Que é contra o rebaixamento que vai lutar. Eu também acho que vai. Eu prefiro falar do 11º ao 20º, porque fica ali no... É a zona da confusão que o Luxemburgo chamava? Isso. Zona da confusão. Mas isso não te preocupa? Preocupa, lógico que preocupa. Lógico que preocupa. Pensando em campeonato ao longo do que é o Campeonato Brasileiro, isso é realmente preocupante. Uma coisa que o Hulk falou, e eu acho valioso isso, quando o jogador mesmo ele se coloca na realidade, com o pezinho no chão e fala, não fizemos por onde vencer a partida de hoje, ou seja, fizemos uma partida muito ruim, e o jogador ter esse entendimento, eu acho que é importante. Sobre o Hulk fez 6 jogos depois do retorno dele, da lesão que ele sofreu no Campeonato Mineiro. Em 4 jogos ele jogou os 90 minutos, em 2 ele foi substituído, como o caso do jogo de ontem. E uma coisa que me preocupa, eu detesto esse negócio, mas eu vou falar, nem eu às vezes concordo com essa colocação. Tem muita coisa que a gente fala e não concorda. Isso, que é a Hulk dependência. O que é a Hulk dependência? Quando a gente fala assim, o Atlético consegue jogar sem o Hulk, aí a gente viu um pequeno recorte dentro do Campeonato Mineiro, que por muitas vezes a gente não consegue fazer uma avaliação geral do que é. Mas se o Hulk está mal, o Atlético consequentemente vai mal. E isso é preocupante. Acontece com frequência. Isso é preocupante. O Atlético ele tem que criar opções para quando o seu principal jogador não estiver bem, outros assumam a responsabilidade. O Scarpa também não tem sido esse cara. Então, e precisa disso. O Atlético precisa criar fórmulas dentro do seu elenco
para dar opção de quando o seu melhor. Por isso que eu falo, quando a tese sobre elenco curto, ela é ampla. Não é um negócio só de você olhar um númerozinho e falar assim, tem 32 jogadores no elenco. Não é isso. É quando você não tem os seus melhores, você poder olhar para o banco ou poder, dentro do próprio jogo, criar alternativas para fazer esse time render. Mas e o aí, Atlético desculpa, é a responsabilidade do Cuca. E o Atlético... Isso, Thiago, passa por isso também. Não é simplesmente os jogadores se criarem ali e vamos resolver isso aqui. Não é só sobre isso. Porque tem jogadores acima da média, como é o caso do Hulk, que em uma tomada de decisão, ele muda a história de uma partida, que são os craques. Os craques têm esse tipo de capacidade. O Atlético hoje, ele não é recheado de craques. Não são jogadores que vão dar um estalo e mudar a história do jogo. Mas tem jogadores acima da média pro Brasil. Tem. O Scarpa é um deles. Tem. O próprio Rony, Tem. querendo ou não. Thiago, mas esses caras não assumem o corpo de fazer isso. Então, quando você tem um jogador que é o seu craque, que é a sua referência, não jogando tão bem, outros deveriam, e até o próprio treinador, criar uma artimanha para pegar e fazer esse time funcionar. Mas eu acho que isso passa 100% pelo técnico, cara. Ok, então que passe. Eu tô com você, tô com você. Quando tá bem, elogia, se dá uma oscilada, ele tem que responder. Olha a saída de bola do Atlético, eu acho com Alonso e Lianco ontem, cruzando bola no meio campo, antes do gol do Santos, sem recurso. Mas por quê? E aí vai jogar pelo alto pro Hulk, por que a saída de bola é uma desgraça? Tem meio campo, Valor. Mas não tem ninguém pra pegar essa bola e trabalhar. É muito fácil, e aí vai fazer o quê? Vai começar. Ele precisa de trabalhar. O que eu tô te dizendo é o seguinte: se você não tem, você tem que criar alternativas. Isso, aí você tira o menino do time e passou a ser a quarta opção pro meio-campo agora, o menino. O ponto aí, nessa questão do meio-campo. Desmotivou ele, tá? O ponto aí nessa questão do meio-campo é bem simples. É assim: o Cuca tem responsabilidade. O Cuca tem responsabilidade pela forma de jogo. Só que pra mim, e aí, cara, não dá pra gente inocentar de forma alguma. Os principais responsáveis pela má fase do Atlético são os integrantes da diretoria. E aí, velho, vai do Paulo Brax ao Vitor, ao Zerres, todos eles. E no Cruzeiro? O Atlético, e no Cruzeiro, quem são os culpados? Os principais, eu já falei que eu acho o principal é o Alexandre Matos. Então, acho que casa, mas basicamente com a mesma situação. Você não acha que... Mas no Atlético, eles são os principais responsáveis por um motivo simples. Porque eles não contrataram agora quando eles tinham que contratar. O Atlético tinha um elenco bom o suficiente para ganhar o Campeonato Mineiro. Mas nessa janela de exceção, você acha que daria para fazer Claro que dava. Por que não foi lá buscar o Pochettino? Não tem dinheiro. Se vira, meu irmão. Mas não teve a treta do Cuca consiga pelo Pochettino? Então, se vira. Não tinha como buscar o Pochettino. E o Vitor Santos? Conversa que a liberação do Daverson ia facilitar, né? Não, mas o Marcelo Paz disse que não tinha nenhuma relação. Mas ele confirmou que o Atlético queria o Pochettino. Não dava pra sentar e negociar? O Villa Sante era muita grana. Muita grana. Beleza, esse aí eu entendo. Não dava pra negociar, não? Jogar um jogador, um Bernard pra lá e puxar o... É que o Grêmio ajuda sempre, Nelton. Cruzeiro e Atlético. Mandava o Bernard e o Fausto Vera. Olha o banco do Atlético ontem. Porque, falei ontem lá no Instagram. Só pra concluir. Você não conclui. Pô, mas vocês não deixam. Desculpa. E detalhe, quando eu falo, até o Daniel interrompe. O problema é pessoal, né? Até o Daniel, é um problema. Gente, até é um problema, cara. Mas eu tô prestando um serviço pro chat aqui, porque na hora que você começa... Você é valioso. O chat aqui fica empolvoroso, a gente tem que interferir. Isso é problema dos gigantes. Inclusive, não abrimos mão do Daniel, tá? Quem faz sucesso incomoda mesmo. Mas voltando ao que eu tava falando, o Atlético poderia buscar o Pochettino. Então, a grande responsabilidade nesse momento, pra mim, é da diretoria. Sabe por que eu falei? Ela é a principal responsável pelo mau momento do Atlético. O Cuca não precisa explicar. Ele acabou de falar que o Cuca tem... O Cuca tem responsabilidade de não conseguir fazer esse time jogar. O que explica, na opinião de vocês, sem o Cuca ter se explanado nos seus 5 minutos e 24 segundos de coletiva, você colocar um jogador que tinha feito 5 jogos na lateral direita e outro que tinha feito 7 jogos na lateral esquerda? Ele não tinha opção. Tinha sim, o Natanael estava no banco. E o Rubens, que já foi tantas vezes improvisado lá na lateral esquerda, tá com 17 jogos. De onde o Cuca tirou Caio Paulista e Saravia, que pra mim fizeram péssimo jogo? O Caio tem sido utilizado.
Thiago, mas ele O Caio tem tido... Mas tem 7 jogos, Thiago. Partidas. Olha Não, mas o Caio tem tido Thiago, minutos. mas o que motiva? Não, ele sem o Arana, ele tinha que usar o Caio. Não, ele não tinha que usar o Caio. Depois não. ele quer comer o... Não, ele tinha a opção de usar o Rubens, por exemplo. Usa o Caio um pouco mais à frente. Eu falei ele aqui quer, agora. ele quer comer o campo dele e joga. O Caio tem sido usado. Mas se você vai usar o Vera, Eu se não tô você vai usar falando o que Vera não tem como sido volante, usado, não Thiago. seria interessante jogar o menino com o Vera? Cara, E o Rubens pelo lado esquerdo? Pode eu não ser. sei. Só que Pode aí ser. se ele vai... Cara, Porque ninguém levanta a mão e fala assim, ô Cuca, por que o Gabriel mas Menino é que- saiu do seu time? mas é que Então, é o seguinte, eu tô Mas não dá estranhando tempo, isso. é 5 minutos e 24 Não, ontem. mas É onde eles que eu estavam digo, lá. ele tem que Se falar você mais. tem 5 perguntas, ele tem, alguém tem ele que tem perguntar que falar isso, mais. Ninguém tá tirando a responsabilidade do elenco, pera que aí. é curta, eu já mas falei. a coletiva não terminou. Mas ele tem que falar mais. A de coletiva jogo. terminou porque as pessoas que estavam acompanhando, que deviam ter 3, 4 acompanhando a coletiva, 5 perguntas. fazendo a Escutei coletiva, fez as suas perguntas e acabou. Ela foi uma coletiva curta. Não. O Breno Breno fez quantas perguntas? O Breno fez uma. O Breno me disse que ele queria fazer mais uma pergunta e o Cássio encerrou a coletiva. Então beleza. Então Ó, isso é- a mas coletiva- vem cá, por que eu ninguém faz conversei essa com o Breno A pergunta? hoje às coletiva do 4h30 da Cuca, manhã. a coletiva do Por que Cuca ninguém faz? foi tão ruim quanto o jogo do time dele. Ele tem que explicar, parar de achar que a questão é só. Eu concordo que o elenco tem problemas, nós vamos provar isso aqui agora. Eu concordo. Outra coisa, não caia na esparrela de que o segundo tempo houve uma evolução. Não houve. O Santos com 2-0, fragilidade do Atlético, o Santos ficou lá na dele. Gente, A partir dos 30 o do primeiro Zé tempo. Ivaldo passou a biloca gostoso assim, mas parecia o Baresi em campo. Parecia o Zé Eu vi você falando Ivaldo, isso. Eu vi você parecia falando o isso. Baresi em campo. Você mandou no grupo? O um áudio falando isso? Santos, Instagram. o Santos controlou o jogo com 2-0 no placar porque sabia da inoperância do adversário. Aí vão falar assim: ah, eu vi isso na coletiva, não sei quem, se eu lembrasse eu falaria aqui o nome, que eu não tenho problema com isso. Na coletiva alguém disse: ah, porque as contusões, vamos lá para as contusões. Alan Franco é o primeiro volante ideal para o Atlético? Não, improvisado. Júnior Santos, pode considerar que o Júnior Santos era o cara para mudar jogo antes da contratação? Sim, o que vem jogando até agora, não. Contundido. O Arana, não, se o Arana estivesse ali, que bom jogo o Arana fez na temporada. Aliás, no Campeonato Brasileiro. Aliás, pega de Sul-Americana para cá. Então, quer dizer, é muito pouco recorte para achar que esses 3 em campo resolveriam o problema. O Atlético tem um grave problema de elenco. A questão do Hulk, eu tô falando desde o ano passado, tem que contratar alguém para dividir esse protagonismo, para não acontecer isso que o Elton disse aqui. Se o Hulk não joga, o time não joga. Ponto. A aposta até agora não vingou, vamos lá. que é o Júnior Santos. Olha o banco do Atlético ontem e ainda tem gente falando que o elenco não tem problema, não é curto e que isso é pegação no pé da imprensa. Pelo amor de Deus. Gabriel Delfim, Não, mas o Natanael, goleiro tá ok. peraí, Ele tá lendo todos. Ele tá lendo todos, senhor Gabriel Thiago, deixa Delfim, ele ler. Natanael. Aí vem Ivan Roman, Vitor Hugo, agora Rômulo Bernard, Igor Gomes, Gabriel Menino, Zé Felipe Índio, David Cauã e João Marcelo. Eu acho que o Esse grande é o problema banco do do setor Atlético para ofensivo. mudar jogo. Para mudar jogo. Acho que o grande problema é meio campo e o setor ofensivo. Não, o problema é o banco. A defesa, Quase que todo, a né? defesa eu acho bem ok. Quase que todo, né? Mas a defesa eu acho bem válida. Não, sim. Você tem o Romance, tem o Vitor Hugo. Tá, Gabriel Você tem o Natanael, que o goleiro, tava sendo goleiro poupado bacana e o e tal, Natanael mas que- revezando com o Saraiva. Agora, do Vitor Hugo pra baixo, o Rômulo não vem jogando, não vem tendo oportunidade. Mas é a responsabilidade Bernard, do Cuca. tudo bem. Agora vamos lá, Bernard, o que o Bernard tem... Aí você vem, eu tô vindo pra cá agora, me liga um amigo meu, que eu não vou falar o nome, que é da imprensa, e fala, não, que ontem o Bernard até que entrou bem o quê, irmão? Deu 2 passes, meteu 2 bolas ali pra dentro da área e tá, jogou o quê? Não joga nada. Não tá rendendo nada e Absolutamente custa nada. muito caro. Aí nós vamos pro Igor Gomes. Até que... Mas aí você vai esperar o Igor Gomes mudar jogo? Não teria tirado o Scarpa, inclusive. Apesar Aí- de estar mal, não teria tirado. Aí o Gabriel Menino. Gabriel Menino, pra mim, eu já falei e vou repetir. Pra mim não pode sair do time. Mas já saiu, Ah, agora já você entendeu saiu, por quê. já saiu. Agora você tem que entender. isso. A gente tem que entender É por isso quê. que eu tô O dizendo. Cuca tem que explicar. Tem que falar do... Mas, cara, você vai me desculpar, ó. E aí, a imprensa tem responsabilidade nisso. O cara que senta ali, das primeiras tem. perguntas, tem que ser essa. Tem que ser essa. Ah, eu também tá, acho. tá. Tem que Por ser favor, essa. perguntar. Tem que perguntar. Por que o menino deixou o time titular? É Você vinha isso. jogando bem, estava É finalizando, controle de estava carga, aparecendo, você mudou a configuração, ele Exato. tava jogando ao Por lado quê? do Alan Franco, de repente você perdeu o Franco, trouxe o Vera e É trouxe o isso. Rubens. É isso. pra Tem ele que falar, entender o porquê. e é falar pro torcedor Agora, se ninguém atleticano. senta ali, ninguém Aí- pergunta por quê. Aí o André Cuca tem que tá explicar aqui. mesmo. É, eu Por concordo. que vocês questionam tanto o Você Cuca e não não perguntou questionam... não, mas eu vou falar, técnico nenhum faz isso não. Vocês não perguntaram, não, mas o menino saiu com a... É, mas tem que sentar não um existe negócio. isso não, é. Peraí, meu.
Eu tô vendo o jogo. Tô de acordo. Por que o Cuca tá fora? Mais do Ó, que o Cuca falar, não, o Gabriel Menino vou tá refazer. fora. Cuca também tá. Mais do que fora de falar órbita, a né? respeito, ele precisa de ser questionado a respeito, tá? Só pra refazer a Pois frase. é, cara, ele precisa ser questionado. Meu ninguém amigo, questiona. meu amigo André do Vale do Sol tá perguntando pra vocês aqui por que a gente considera normal o Jardim usar 15 em média e fazer o rodízio e o Cuca não pode fazer. Porque o Jardim tem um elenco melhor do que o do Cuca. E aí, cara, assim, por mais que o Galo trate como o Cruzeiro do imaginário, quando você olha pro Cruzeiro, o Cruzeiro tem mais peças parecidas e iguais do que o Atlético. Não, eu acho que o Atlético tinha um time encaminhado, encaixado, um time, Mas os já- 11. E aí que se perdeu, cabeças se perdeu. diferentes também. O Cruzeiro ainda tá buscando esse Não, melhor o time. Cruzeiro não tá buscando isso. O Jardim já falou isso. Ele vai jogar desse jeito. E outra, ele tem um elenco que ele dá pra ele rodar mais, Eltinho. Você olha lá no ataque. Aí você tira o Gabigol, você tem o Caio Jorge. Você tira o Rony no Atlético, você coloca aqui o João Marcelo? Não dá, não cabe ainda. No Cruzeiro você vai tirar o William, que foi pra seleção brasileira até no ano passado, você coloca o Fagner. No Atlético você tira o Natanael, coloca o Sarabia que cai. Cai muito em relação ao que é. Não, cai não. Cai pra cacete, você tá louco. De qualidade na lateral direita? Quando tira o Natanael e coloca o Sarabia? Não. Nossa senhora. Nossa, vai O cair. Natanael é Não. bem No melhor, jogo né? de ontem. Não, gente, peraí. No Você jogo tá de doido, ontem. Peraí, um apoia muito, outro marca melhor. Não, o Então, Sarabia mas- não marcou nada, nem apoiou, Tudo não fez bem, nada tudo ontem. bem. Só atrapalhou. No jogo Tanto que ele inteiro nem quem volta fez? pro segundo No tempo. jogo inteiro quem Não, fez, Eu tô né? falando, eu tô cortando eu acho o o Natanael. elenco do Cruzeiro mais homogêneo que o elenco do Atlético. Qual que foi a mas é pra pergunta? Por cacete. favor, você pode repetir quem fez? Por que a gente considera normal os 15 do Jardim fazer rodízio, quando o Cuca tem os 15 e faz rodízio, a gente considera anormal. Não, eu não considero anormal. Qual que é o nome? por favor? André, lá do Vale do Sol. André, um abraço. Lá do posto. Um abraço pra você aí do Vale do Sol. Não é questão de anormal, mas a questão é, o Jardim colocou isso definido como uma das bases do trabalho dele. Eu não lembro de ouvir o Cuca falar que iria girar bastante o elenco. Se alguém... Não disse, se- não disse, não é o perfil dele. Não Então é o tá perfil bom. dele, a Se linha ele, dele a era partir do essa momento, mesmo. se ele vier a partir da próxima coletiva e falar, nós vamos ter que girar muito o elenco, eu vou considerar normal. O que eu não vou considerar normal é o menino que estava jogando bem, sem mais nem menos o técnico falar a respeito, e aí também concordo com o Thiago e ter sido questionado para falar, ele sair do time e virar a quarta opção do meio campo do Atlético hoje, porque é isso que o Gabriel Menino virou. Para mim, não tem nenhuma normalidade, desde que o técnico fale, olha, a gente vai começar, vai girar bastante o elenco, os 11, mas não foi o que o técnico Cuca fez, diferente do Leonardo Jardim. Porque tem uma frase, tem uma frase que o pessoal falava na época da pandemia, que era eu odeio isso. Ainda bem que ninguém usa isso mais. E agora Cardápio vamos viver QR um novo Code. normal. Não, cardápio QR Code é a maior desgraça que inventaram na história da humanidade. Cardápio QR Code e start-stop em Mas carro. tem uma lei aí Nada que tá pior. querendo mudar Você tá brincando comigo? Não. Isso não. é bom demais, sabe? É sério, foi um cara lá de São Paulo, ele tá querendo fazer um projeto de lei que obrigue os restaurantes a terem cardápio. Tem que ser obrigado. definido. Gente, Tem aqui, que ter, você ué. que é dono de restaurante, Stop é ruim pra você? start-stop é a maior desgraça que inventaram na indústria automotiva. Inclusive os especialistas dizem isso. Seu carro acaba consumindo mais, inclusive bateria. Mas as baterias são especiais. Pô, exatamente, custam mais caro pra aguentar essa merda aí. Então deixa eu contar Não pode falar merda, né? Não, Agora já não, saiu. agora já saiu. Daqui a pouco a Sinine manda a mensagem. Ela parece igual o Mortal Kombat. É que Valu e eu temos o privilégio de conseguir olhar pro lado mais aqui e ver A sombra, né? exatamente Você já foi na Disney lá no negócio do Harry Potter, o trenzinho do Harry Potter. É que nem aqui, ó. Você vê os vultos ali no vidro. Estação 934. É verdade. Olha aqui, deixa eu falar. A vantagem Tecobi na vida da gente é que você bebe. É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral. Se inscrevam aqui no nosso canal deixando um like. E a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi um vídeo longo, né? Não vou me estender muito aqui. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!